Graça e paz, meninas, que a graça e o favor do Senhor seja sobre o seu dia hoje. Hoje estamos estudando Esther, capítulo 5, e eu quero conversar com você sobre uma parte que me chamou muito a atenção nesse texto. Quando o rei, ele concede a graça de Esther conversar com ele, então ele estende o seu cetro e ela toca, e isso a livraria ali da morte. Mas é interessante que ele fala: pede-me e eu te darei até metade do meu reino. Nós estamos neste período de 20 dias de devocional, orando e intercedendo, clamando ao Senhor, aprendendo de Deus em busca do nosso impossível, de algo que para nós é realmente impossível de ser alcançado, de algo que nós estamos carecendo tremendamente da graça e do favor de Deus. Uma causa que para você e para mim seja demasiadamente grande e nós por nós mesmos não conseguiríamos. Por isso buscamos em Deus a ajuda, porque Deus é Deus do impossível. Mas me chama a atenção este pede-me. E eu fui estudar um pouco sobre isso. E é interessante que a Bíblia está repleta de ocasiões em que Deus, o próprio Deus encarnado em Cristo, ou mesmo a própria essência de Deus, ele nos aconselha a pedi-lo. Ele faz isso com Salomão, ele faz isso com vários outros servos dele, e ele faz isso comigo e com você. Há vários textos na Bíblia, você pode procurar aí, há inúmeros textos na Bíblia onde o Senhor vai nos perguntar: o que é que você quer? Me pede, fala comigo. Isso demonstra que nós temos que ter, sim, muita oração, muita insistência. Nós temos que ter, sim, um tempo de busca na presença do Senhor. Quando você lê o texto lá de Mateus 7, que vai falar sobre pedir, buscar, bater, esse texto ele vai nos lembrar que nós temos que pedir, e pedir parece algo simples. Senhor, eu preciso disso. Mas ele começa a falar: olha, mas você não deve só pedir, você deve buscar. E quando você busca algo, quer dizer que aquela coisa está difícil de alcançar, está difícil de encontrar, então você vai atrás, você vai buscar. E quando ele fala do bater, ele está dizendo: olha, é um pouco mais complicado do que você pensava, então faz o seguinte, bate que vai se abrir. Nós precisamos entender que precisamos estar na presença do Senhor em oração, buscar a Deus em oração, e toda oração ela requer de nós também uma ação. Nós precisamos entender que o impossível, ele parte do princípio de que quando nós corremos atrás dele, é porque nós cremos que ele se tornará possível. Você entende? Para mim é impossível, mas eu busco em Deus porque eu sei que isso se tornará possível. Eu acredito que isso se tornará possível, por isso eu entrego e consagro nas mãos do Senhor. E Deus é um Deus que faz mesmo coisas impossíveis. Deus é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Agora, o impossível, nós como seres humanos não conquistamos ele de maneira fácil. Por exemplo, se você for ver em Atos 8, você vai ver que o impossível ele jamais é conquistado pelo dinheiro, porque não dá para você comprar aquilo que não dá para você alcançar. Não dá para fazer barganhas para você alcançar o impossível. O impossível não dá para ser alcançado por meio da nossa sabedoria humana. Lucas 5:5 vai falar isso. Pedro, ele era um pescador profissional. Ele tinha ali o seu barco, ele conhecia o mar, mas ele passa uma noite inteira e nada acontece. E o impossível acontece quando ele resolve obedecer à voz de Deus e lançar novamente a rede. Então a sabedoria humana, o conhecimento humano não vai conquistar o impossível, nem para mim e nem para você. Não dá para conquistar o impossível por meio de uma posição social, por exemplo. O dinheiro compra tudo. Não é verdade.
Jairo, lá em Lucas 8, era um homem que ele era o principal da sinagoga. Ele tinha uma posição, ele tinha os melhores médicos à sua disposição, ele tinha condições financeiras, mesmo assim a sua filha estava indo a óbito. E ele precisa do impossível, ele precisa que Jesus cure sua filha. O impossível não dá para vir pelo meio da religiosidade. Nós já falamos sobre religiosidade, que ela nos mata. Nicodemos, João 3, vai falar sobre isso. Era um homem muito religioso. Era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha vivido um encontro com Cristo. Ele tinha que nascer de novo. João 3 vai falar sobre isso. Leia depois aí na sua Bíblia. João capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Jesus diz a esse homem: olha, você precisa nascer de novo. Ontem nós conversamos sobre isso. Nós precisamos ter compromisso com Cristo. Precisamos ter nascido de novo para que nós tenhamos livre acesso direto ao trono do Pai. Ou então tudo é mentira, tudo é falsidade. Deus, Ele nos está apresentando hoje, a mim e a você, a pergunta: o que é que você quer? Me pede, eu vou fazer por você. Agora, pedir a Deus o nosso impossível, Ele requer de nós coragem e fé. Os desafios das nossas necessidades, eles só são enfrentados se nós tivermos coragem, se nós tivermos fé suficiente para acreditar que Deus é Deus Todo-Poderoso, que vai abrir portas, que vai curar vidas, que vai ressuscitar mortos, que vai trazer libertação, que vai trazer salvação. Nós precisamos compreender que para alcançarmos o impossível, nós temos que dedicar-nos a essa conquista, a conquistarmos isso. Temos que dedicar tempo integral em buscar o favor do rei. Você vê que Esther, ela tem toda uma preparação para poder chegar diante do rei, para que ela peça de verdade qual é o impossível. Ela leva ali todo um preparo, ela dá ordem às suas criadas de como fazer aquele banquete, das comidas que ali deveriam ter. Tem todo um preparo, toda uma dedicação, uma conscientização, tem uma concentração no foco. Ela não perde o foco. Nós, para alcançarmos o impossível, não podemos perder o foco, temos que nos dedicar. Não adianta, já cansei de falar para você, não adianta você ficar só ouvindo esses devocionais. O devocional, ele só tem a função de te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus, mas você tem que buscar. É você que tem que orar, é você que tem que bater, é você que tem que ler a palavra, é você que tem que se dedicar em jejum, em oração. Então, o teu impossível virá quando você também tiver dedicação. O seu impossível virá quando você encarar os seus problemas como oportunidades, querida. Quando você olhar suas dificuldades com os olhos da fé. Quando você começar a confiar totalmente em Deus e parar de confiar em suas próprias forças, parar de confiar em seus próprios méritos. Agora, o principal, o seu impossível virá quando você entender que isso acontece por meio da fé. Porque a fé é que cura o nosso passado. A fé é que vai mudar o nosso presente. E a fé é que vai trazer prevenção no nosso futuro. É a fé que vai mover a mão de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para você alcançar o teu impossível sem fé. Então, querido, creia que o Senhor é galardoador, ou seja, é presenteador daqueles que o buscam. Deus é Deus do impossível e Ele conhece o teu coração e Ele sabe o teu desejo antes mesmo que venha a palavra à tua boca, mas Ele diz: pede-me e até metade do meu reino eu te darei, diz esse rei a Esther. E Deus hoje está te dizendo: pede-me e eu vou te conceder.
Não desista, querida. Não desista da sua causa. Não desista daquilo que você precisa no teu coração. Mas lembre-se, tudo tem sensatez, tudo tem que ser muito sensato. Não dá para você chegar diante de Deus de qualquer forma. Deus é Deus santo, justo e verdadeiro. Com Deus não se brinca. Não dá para você entrar no Santo dos Santos com uma vida impura. Então, confessa o teu pecado. E confissão de pecado, arrependimento implica em deixar o pecado. Arrependimento implica em eu confesso, Senhor, eu confesso que eu pequei. Eu concordo com o Senhor, eu pequei, eu errei. Mas aqui está o meu pecado, eu não vou fazê-lo mais. Eu deixo de lado. Um crente que é crente mesmo, uma mulher de Deus não vive na prática do pecado. Para que você entre na presença do Senhor, você precisa estar santa. E santidade implica em confissão de pecado. Então, querida, pede-me e eu te darei. Busca e você vai achar. Bate e vai ser aberto. Mas para que você faça isso, você tem que estar com a sua vida limpa. As 7 coisas que Deus não faz. 7 coisas que são impossíveis para Deus. E a primeira delas é impossível que Deus minta. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. É impossível que Deus não cumpra a sua palavra, porque Deus, Ele vela por sua palavra. O Senhor, Ele faz cumprir a palavra dEle a qualquer custo. Se está na Bíblia, é verdade. Se está na Bíblia, vai acontecer. Outra coisa, Deus, é impossível de agradá-lo se não tiver fé. É impossível para Deus que você o agrade se você não tiver fé. Então tenha fé, confie, acredite. Deus vai mudar o teu quadro. É impossível que Deus mude. Isso é impossível para Deus. Ele jamais muda. Aquilo que Ele fala é eterno. Aquilo que Ele faz é eterno. É impossível que Deus seja tentado pelo mal, diz Tiago 1,13. Mas também é impossível Deus tentar alguém, também diz em Tiago 1,13. E a 7ª coisa que é impossível para Deus. É impossível Deus rejeitar alguém. Deus te tomou pelas mãos, querida. Ele jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar. A palavra do Senhor vai dizer em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então entenda, Deus nunca vai te abandonar. É impossível para Deus te rejeitar. Então, confessa o teu pecado. Confessa a tua causa diante do Senhor. Apresenta a tua petição. Deus jamais vai deixar de te ouvir. Jamais Ele vai te rejeitar. Apresente-se diante do Senhor hoje, querido. Apresente-se diante do Senhor. E Deus vai ouvir a tua petição. Em nome do Senhor Jesus. Que assim aconteça na tua vida neste dia hoje. Que você se santifique e se coloque agora diante da presença do Senhor. Diante da presença do Senhor, você apresente a sua causa. Diante da presença do Senhor, você peça, busque e bata. E a palavra do Senhor não é mentirosa. Deus vela por sua palavra. Ele vai te atender. Creia nisso, querida. Guarde essa palavra no coração neste dia. E que a graça do Senhor, o favor de Deus, possa alcançar a tua vida neste dia. Em nome do Senhor Jesus.